Pessoal, Vasco tem interesse na contratação do zagueiro brasileiro Robert Renan, que estava jogando no Al-Shabaab da Arábia Saudita e que hoje está jogando no Zenit da Rússia. O Vasco tem concorrentes, o Bahia também está interessado no zagueiro. E hoje é dia de Vascão, hoje é dia de Mirassol contra o Vasco, jogo que acontece às 6h30 da noite, lá em São Paulo, no interior de São Paulo, no campo do Mirassol. E nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. E de novo o Fernando Diniz vai insistir no mesmo erro. O zagueiro João Vitor provavelmente vai ser o titular na partida de hoje. Até porque ele foi expulso na última partida, mas pela Copa do Brasil. Agora é o Brasileirão. E dessa vez também no gol vai ter o Daniel Fusato em vez do Léo Jardim, que foi expulso na última partida contra o Internacional. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante, e também para clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 60 likes, dá essa moral pra gente, porque ajuda pra caramba. E aqui tá o contador de inscritos, vamos tentar chegar no final desse vídeo até 9.520. Dá essa moral pra gente porque é muito importante. Agora vamos para as informações. Vamos começar falando sobre o zagueiro brasileiro Robert Renan, que segundo Felipe do jornal UOL, o Vasco demonstrou interesse na contratação do zagueiro brasileiro Robert Renan, que joga no Zenit da Rússia. E, inclusive, o Bahia também quer o defensor e já fez uma proposta pela contratação do jogador, enquanto o Vasco da Gama ainda discute as condições do negócio. Querendo ou não, o Bahia tem um grupo City que tem muito dinheiro, diferentemente do Vasco, que a situação aqui não está das melhores, né? O zagueiro, inclusive, já sinalizou a preferência por esperar uma proposta do futebol europeu, ele quer permanecer no futebol europeu, mas se não chegar nenhuma proposta, ele quer ter mais minutos em campo e não descarta voltar ao futebol brasileiro. E aí pode ser uma possibilidade ele voltar jogando no Vasco da Gama. E o ponto interessante é o seguinte, o Robert Renan, ele retornou há pouco tempo ao Zenit da Rússia, né? Ele estava emprestado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. No time saudita, inclusive, o Robert Renan, ele era companheiro da equipe do Leandrinho, hoje lateral esquerdo do Vasco, que também voltou de empréstimo. E pelas redes sociais, os dois parecem ser bastante amigos. Você consegue ver na imagem, né? O Leandrinho na esquerda e o Robert Renan na direita. Sempre estavam andando juntos lá no time árabe. Então, cara, talvez o Leandrinho pode ser esse intermediário na negociação, ajudar o Vasco a contratar o jogador, convencer o Robert Renan a vir jogar no Vasco da Gama. Talvez. Tomara, né, cara? O Robert Renan, ele pra mim, se chegar no Vasco hoje, é melhor que João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, todos os zagueiros do Vasco. Não sei se seria aquele zagueiro para chegar e ser o xerife da zaga do Vasco, até porque ele é um zagueiro muito novo. Vamos lá, aqui ó, o Robert Renan, ele tem 21 anos de idade somente, né, cara? Então é um zagueiro muito novo, não sei se seria aquele jogador para chegar e ser o xerife, até porque ele não tem tanta experiência ainda no futebol europeu, por mais que tenha passagem pelo Al-Shabaab, pelo Zenit e etc. Vamos lá, Robert Renan, 21 anos, nasceu em Brasília, ele tem 1,86 de altura, posição dele é zagueiro, ele é antigo jogador também da seleção brasileira, já foi convocado, ele tem contrato com o Zenit até o dia 30/6 de 2028, tá? O valor de mercado dele é de 7,5 milhões de euros, então, cara, um valor bem alto, o Vasco não tem condições de pagar isso no zagueiro, né? Então o Vasco tentaria talvez ali uma maneira de empréstimos, que seria a melhor opção, né? Vamos lá, aos números do jogador. Ele joga tanto pelo lado direito e também tanto pelo lado esquerdo. O antigo clube dele no futebol brasileiro foi o Internacional, né? Foi o último clube dele no futebol brasileiro. Eu lembro dele no Inter, inclusive, né? Ele tem passagem também pelo Corinthians, onde ele fez a base sub-20, né? Onde ele cresceu no futebol brasileiro. Enfim, hoje ele tá no Zenit da Rússia, foi emprestado ao Al-Shabaab, e agora tá tentando aí mais minutagens em campo. Ele joga tanto pelo lado esquerdo, é a preferência dele, jogar pelo lado esquerdo do campo, né? Mas também joga pelo lado direito, não tem problema nenhum. É um zagueiro que chuta com o pé esquerdo, é um zagueiro canhoto, tá? Então é interessante a gente saber sobre essa informação. Tamo junto? Bom, vamos dar uma olhada no desempenho atual do jogador nessa temporada de agora. Lembrando que lá na Rússia tá em pausa o futebol, né? Até porque eles estão de férias. Então olha aqui, ó.
O Robert Renan ele fez 35 jogos lá no Al-Shabaab da Arábia Saudita, fez 0 gols e 3 assistências, 7 cartões amarelos e 3.000 minutos jogados. É um jogador que jogou 90 minutos praticamente todas as partidas lá do clube árabe, né, cara? É um jogador que vem jogando sempre lá no Arabão, né, que fala. O campeonato, querendo ou não, vem evoluindo, vem fazendo grandes contratações, né, mas tá longe de ser um campeonato primeira linha ainda, né? Então, cara, querendo ou não, ele vinha jogando no Al-Shabaab. O Al-Shabaab, ele tá com problemas financeiros. Tanto que não quis nem comprar o Leandrinho também, que vinha se destacando lá no clube árabe. Na temporada 23 e 24, ele jogou no Internacional no futebol brasileiro. Ele jogou 39 jogos, fez 0 gols, deu 2 assistências, 6 cartões amarelos e 2.911 minutos jogados. Ele era um zagueiro titular, né, lá no Internacional na época de 2023. Lá na Rússia, ele jogou alguns jogos somente, aqui você consegue ver aqui a Premier Liga, né? Supercopa da Rússia, ele fez um jogo também, não fez grandes jogos lá na Rússia, acabou sendo emprestado, né, pro Al-Shabaab, e nessa temporada passada ele jogou muitas partidas por lá, beleza? E hoje é dia de Vasco, né? Hoje é dia de Vasco contra o Mirassol contra o Vasco, seja como você quiser falar. E vamos para a provável escalação do Vasco da Gama. E foi o que eu falei no início, cara. Provavelmente o Fernando Diniz, treinador do Vasco da Gama, vai insistir no mesmo erro, que é colocar o João Vitor como titular. O João Vitor que foi expulso na última partida contra o CSA. Não sei o porquê que ele é titular de todas as partidas, sendo que na maioria das vezes ele sempre vem prejudicando o Vasco da Gama, vem respondendo o torcedor, debocha da cara do torcedor, enfim, e ninguém faz nada, né? Vamos lá, segundo Analisa Vasco, o Globo Esporte Vasco também, o Daniel Fusato vai estar no gol no dia de hoje, né, querendo ou não, o Vasco vai ter uma dúvida na zaga, e o Coutinho, inclusive, pode ser titular, tá? O Coutinho pode ser titular, o Diniz pode fazer algumas mudanças ali para tentar encaixar o Coutinho. Vocês vão ver quando eu colocar no mapinha, ok? Então vamos lá, confira a provável escalação do Vasco para a partida contra o Mirassol. Daniel Fusato no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, João Vitor, Maurício Lemos ou Lucas Freitas. Então João Vitor, ele vai ser titular, a dúvida é ou Maurício Lemos ou Lucas Freitas, cara, algo inacreditável. E o Lucas Piton na lateral esquerda, dupla de volante Hugo Moura e Tietê, isso não vai ter mudança. E aí pode ter mudança. Vamos lá, o Nuno Moreira ele pode estar no banco de reserva, pode ir pro banco, né? Para entrada do Coutinho. Na ponta direita vai ser o Ryan titular. E também pode ter uma mudança, ou David ou Coutinho. Coutinho pode ser titular no lugar do David. Cara, não faria essas mudanças. Para mim, o Vasco vem jogando bem as partidas, tá tendo dificuldade de fazer o gol. E o centroavante também, logicamente, é o Verratti, tá? Então tá aqui, ó, o mapa, né, o campo para vocês na tela, né, da partida de hoje, da provável escalação do Vasco para a partida de logo mais. Cara, eu particularmente tenho algumas mudanças que eu não faria, né? Eu particularmente aqui tiraria o João Vitor do time titular do Vasco. Para mim é um zagueiro que vem prejudicando o Vasco dia após dia, jogo após jogo, e ninguém coloca ele no banco de reservas. Acho que o Luiz Gustavo é muito mais zagueiro do que o João Vitor. Acho que o Lucas Freitas vem melhor do que o João Vitor e também Maurício Lemos. Dá para fazer outras duplas de zagas, mas o Diniz quer insistir no zagueiro João Vitor. E foi o que eu falei para vocês. Todo mundo já sabe da limitação que é ele. Só que o problema é, se ele falhar no próximo jogo, nos decorreres dos jogos, a culpa não é do João Vitor, porque a gente já sabe da limitação dele. A culpa vai ser do treinador Fernando Diniz, que vem escalando e escala ele durante os jogos, tá? É particularmente isso. Então vamos lá. Puma na lateral direita, Daniel Fusato como goleiro, ia falar zagueiro, né? O Léo Jardim tá suspenso porque tomou cartão vermelho, um cartão vermelho inacreditável no jogo contra o Internacional. Dupla de zaga, João Vitor e Maurício Lemos. Lateral esquerdo, Lucas Piton. Dupla de volante, Hugo Moura e Tietê, tá? Ponta direita, Ryan. Meio campista, Nuno Moreira. E o ponta esquerda, David. Mais pra frente, o centroavante, Pablo Verratti. Segundo as mudanças, né, pessoal, que a gente viu, o que pode acontecer? O Nuno, ele pode ir para o banco de reservas, e aí o Diniz quer colocar, né, inclusive, o Coutinho, que estava machucado, acabou voltando no último jogo contra o CSA, acabou mudando aqui também. Deixa eu colocar aqui, trocar aqui, ó. Né? O Diniz quer colocar o Coutinho. Cara, eu particularmente não faria essa mudança. O Coutinho, pra mim, não entrou bem na última partida. Enfim, vocês entenderam, né? Que é o Tietê. E o Coutinho seria aqui. Cara, seria uma mudança que eu não faria.
Particularmente, não faria. Acho que o Vasco tá criando oportunidades, o Vasco tenta, finaliza, só que tá faltando a bola entrar, né? A dificuldade do Vasco hoje é essa, porque criar a gente cria. Chutou 30 vezes no gol do Grêmio, chutou 20 vezes no gol do CSA, chutou, sei lá, 20 vezes no gol do Internacional, mas os jogadores do Vasco estão tendo muita dificuldade, né, de fazer o gol. Então, cara, é algo ali que tem que se corrigir. Eu acho que é mais do individual do jogador do que particularmente um problema de criação, ou seja o que for, tá? Então eu não colocaria o Coutinho como titular no jogo de hoje, manteria o time lá que foi o mesmo time particularmente que jogou contra o CSA agora nesse mês de semana. Beleza? Informação importante para você saber. E outro ponto também interessante, pessoal, que esse jogo de hoje é muito importante pro Vasco, tá? Querendo ou não, o Vasco ele tá na 15ª, 16ª posição, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, então o Vasco tem que estar atento. O Vasco tem 15 pontos somente, né, querendo ou não, pô, aquele jogo, aquela vitória contra o Inter tava na nossa mão, acabou que a gente deu muito mole, claro, teve interferência da arbitragem também. O Vasco tem 2 jogos a menos, você vê aqui que o Vitória tem 17 jogos, o Corinthians, o Vasco tem 15 somente, né, e agora vai vir essa temporada, todo mundo vai estar ali com 18 e tudo mais, e o Vasco tá com 15 ainda, o Vasco vai ter 16, né, então, querendo ou não, o Vasco tem 2 jogos a menos, um deles é em casa também, então, querendo ou não, o Vasco pode pontuar ainda muito mais, tá? Mas vamos lá, Sport em 20º, em 19º Juventude, 18º Fortaleza, 17º Santos com 15 pontos e 16º Vasco da Gama. Vasco vencendo o jogo de hoje, ele vai ali para 18 pontos. 18 pontos ele vai estar acima somente do Vitória, mas o Vitória tem 2 jogos a mais do que o Vasco, né? E o Vitória inclusive enfrenta amanhã, né, o Palmeiras lá na casa do Vitória, mas mesmo assim é um time lá que tá disputando as primeiras colocações e é um time fortíssimo do Palmeiras. Então é um jogo muito difícil do Vitória, né, nesse campeonato brasileiro. Beleza? Informação importante pra gente saber. O Vasco vai sendo jogos atrasados, a gente consegue subir muito mais, né, nas posições na tabela do Brasileirão. Então os jogos dessa rodada vai ser Sport Bahia, Mirassol e Vasco, Fluminense e Grêmio, Botafogo e Cruzeiro no domingo, Corinthians e Fortaleza, Atlético Mineiro e Bragantino, Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras, Internacional e São Paulo e Santos e Juventude. Então, cara, o Vasco perdendo o jogo de hoje e o Santos ganhando do Juventude, que também está na zona de rebaixamento, então é muito possível que o Santos vença o Juventude, o Santos acaba passando o Vasco e jogando o Vasco para a zona de rebaixamento, que é algo que a gente não quer, né? Particularmente é algo que a gente não quer. Beleza? Então, acho que é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Clica no botão do like aí, já falei pra vocês. Se inscreve no canal que tem a contagem de inscritos, né, automática. Então, cara, vamos tentar chegar no final desse vídeo até 9.520. Dá essa moral pra gente. Falta menos de 500 inscritos pra gente poder chegar ao nosso sonho, que é 10 mil inscritos aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Eu mudei a aparência toda do canal, acho que vocês perceberam, né? Muita gente até me perguntou, e o pessoal gostou particularmente. Então, cara, as lives também vão voltar em breve, segunda-feira talvez vai ter live aqui no nosso canal, não todos os dias, vai ter vídeo todos os dias aqui no nosso canal, isso mantém, mas vai ter umas 2 lives na semana, vou ver o horário certinho aqui também. Ó, a pessoa se inscreveu aqui e a gente bateu 9.515. Então, pô, se inscreve aí, dá essa moral também e hype em nosso vídeo, beleza? Hoje não vai ter nossa live pré-jogo, porque esse vídeo aqui a gente tá falando sobre todos os assuntos que tem no Vasco por agora, né? Mas provavelmente vai ter a live pós-jogo aqui no nosso canal. Vasco vencendo, você já sabe que vai ter aquele vídeo de reações, né, dos flamenguistas, tricolores revoltados, né, com a vitória do Vasco. Se Deus quiser, o Vasco precisa da vitória no dia de hoje, tá bom? Tamo junto, pessoal. Hype em vídeo, se inscreve aí que é muito importante, como eu já falei pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, do designer novo aqui do nosso canal, querendo não investir um dinheiro considerável, né, considerado, na verdade, né, aqui no nosso canal. Então, pô, espero que vocês tenham gostado. A questão da live também, vocês vão ver que mudou muita coisa, né, do design para as lives aqui no nosso canal. Beleza? Tamo junto, pessoal. Saudações vascaínas. Abraço a todos.